Os senadores Marcos Rogério, Jorginho Mello e Eduardo Girão revoltaram-se após o relator da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, abandonar a sessão durante a oitiva de testemunhas. Marcos Rogério protestou que o presidente designe alguém como relator substituto e faça as perguntas. A CPI não poderia funcionar sem relator. Após Omar retrucar, afirmando que não poderia obrigar Renan Calheiros a fazer perguntas, Marcos Rogério frisou: hoje está claro que o relator já está com o relatório pronto embaixo do braço. Tenho vergonha do que está acontecendo aqui. 2 médicos profissionais deixam suas atividades para contribuir aqui. Fiz questão de vir aqui ouvi-los porque tenho interesse pela vida. Tenho vergonha da covardia do relator Renan Calheiros e dos membros da oposição. Dizem que já sabem tudo e não querem ouvir o outro lado. É um papelão. Covardes, covardes. Se acham os donos da verdade, os pais da ciência. Ninguém é obrigado a concordar com o lado A ou B, mas ouvir os 2 lados é um ato de grandeza. Ademais, ele complementou solicitando novamente a substituição de Renan Calheiros. O relator tem um tempo para fazer um questionamento que nenhum de nós tem. Que o senhor dê tempo aos convidados para falarem com a mesma generosidade dada aos outros. Caso contrário, estaríamos tratando de maneira desigual. Prosseguindo na discussão com Omar Aziz, o parlamentar ressaltou: só espero que tenhamos o mesmo tempo. Eduardo Girão, por seu turno, avaliou: parece que realmente não interessa a busca pela verdade, apenas uma parte da verdade. Hoje está claro, está explícito e evidente para o Brasil inteiro. O senador Jorginho Mello aquilatou: senhores senadores, é lamentável o que aconteceu. O senador Renan Calheiros não poderia ter virado as costas para os 2 médicos. Fica feio. Isso realmente foi muito ruim. Assista. Ok. Senador Jorginho, por favor. Senhor presidente, senhores, senhor Francisco, Eduardo Cardoso Alves e Dr. Ricardo Ariel Zimmermann. Senhores senadores, é lamentável o que está ocorrendo. Senador Jorginho. É lamentável o que está ocorrendo. Senador Jorginho, Vossa Excelência me permite apenas uma pequena intervenção? Apenas para pedir uma questão de ordem ao presidente, para que designe alguém da CPI para ficar na condição de relator substituto e faça as perguntas. Não, senador. O senador Renan, como relator, não quis fazer pergunta, ninguém vai fazer por ele, não. Senhor presidente. Não, senhor presidente. A CPI não pode funcionar. Ela não poderia funcionar se não tivesse relator. Vossa Excelência pode designar alguém substituto. Não tem interesse de fazer pergunta e eu não posso obrigar ninguém a fazer pergunta. Mas Vossa Excelência pode designar alguém. Eles não estão aqui como investigado e nem como testemunha. Eles estão convidados para falar sobre uma coisa. Nenhum dos 2 é investigado e nem testemunha de absolutamente nada. Então não tem por que obrigar o senador a fazer pergunta. Eles estão aqui para defender uma tese e que nós respeitamos. Por quê? Porque a CPI tem que ser eclética. Não pode só ouvir um lado. Ele não está aqui, nem o doutor Francisco, nem o doutor Ricardo, são testemunhas ou sequer, aliás, nem de longe são investigados, nem de longe, e estão como testemunha. Para esclarecer o uso de um fármaco ou de fármacos relacionados à Covid, que é o pensamento deles, como tem divergência, que foi o pedido do senador Luiz Carlos Reis. Então eles não estão aqui para acusar ninguém, eles não estão aqui para defender ninguém, para ser testemunha de nada, absolutamente de nada. Eles vão, aqui hoje, a experiência deles, senador Marcos Rogério, que eles tiveram é que eles vão passar para a CPI. É isso, senador. Então ninguém é obrigado a fazer pergunta a eles. Os 2 que vieram contra aqui, senhor presidente, e ficaram aí lado a lado, onde estão exatamente os 2, tiveram o mesmo tratamento que estão tendo eles? Eu não estava nesse dia presidindo, senador. Eu tive que viajar a Manaus, Vossa Excelência sabe. Eu não estava na sexta-feira passada aqui. E hoje, para você ter uma ideia, eu tinha que estar em Manaus hoje, mas eu estou aqui fazendo questão de presidir a CPI. Mas eu gostaria, presidente, de lhe passar o que o senador Marcos Rogério está colocando. O senhor não estava aqui, eu vi o senhor, inclusive, na tela lá em Manaus, o senhor participou. No final. Só no final. No final, eu vi a sua atenção. Eu vi a atenção que o senhor teve. Isso é fato.
Agora, quem estava presidindo a sessão, o senhor senador Randolfo Rodrigues, estava sentado onde o senhor estava e, de uma certa forma, conduziu essa CPI com o relator o tempo inteiro sentado, fazendo perguntas. O relator abandona a CPI, vai embora hoje, porque realmente parece que não interessa a busca pela verdade, apenas uma parte da verdade. A gente tem dito isso desde o começo da CPI, hoje está claro, está explícito. Está explícito para o Brasil inteiro isso. O que ficou evidente aqui é que o relator já tem uma sentença debaixo do braço. Se alguém tinha dúvida, hoje está evidente. Lamentável isso. Só um minutinho. Lamentável. Só um minutinho. Senhores senadores, o relator não pode ter sentença sob prescrição de medicamentos. Ele não pode ter sentença, até porque essa CPI, ela não é uma CPI que tem o direito de dizer o que é isso, o que é aquilo. São indícios que serão colocados no relatório, tanto de uma parte como do outro. Agora, não há nenhuma condição de... Tanto os dois convidados estão aqui, e até constrangedor de estar debatendo, já era para o senador Jorginho estar fazendo as perguntas. Eu acho que ele deveria tocar, senador. Aliás, Vossa Excelência me ajudaria muito, deixa o senador Jorginho e a gente vai vendo aqui. Por favor. Eu peço a Vossa Excelência apenas... a questão de ordem que fiz tem amparo regimental no artigo 147. Na hipótese de ausência do relator a qualquer ato da CPI, ser-lhe designado um substituto para ficar nessa condição. E eu perguntei isso porque o relator tem um tempo para fazer o questionamento que nenhum de nós temos. Eu peço a Vossa Excelência, então, que seja tolerante com os membros da CPI, para que possam fazer as perguntas e dar tempo aos convidados para falar, senhor presidente, com a mesma generosidade que teve aqueles dois que vieram aqui e foram contra. Porque senão nós estaríamos tratando de maneira desigual nessa matéria. Por favor, senador, não vamos desmerecer os colegas senadores. Eu volto a repetir. A CPI passa e nós vamos continuar convivendo aqui. Tomara de que Deus permita que a gente conviva há muito tempo. A gente não é inimigo um do outro aqui. Nós estamos aqui, temos divergências do ponto de vista políticas pontuais. E não é tão grande essas divergências. Cada um defende um lado e eu respeito. Agora, os dois convidados, e desculpa, doutor Francisco e doutor Ricardo, vocês estão numa audiência pública aqui, onde nem o senhor nem são testemunhas e não são investigados em nada, entendeu? Até porque eu não fiz, não teve juramento, nem nada. O senhor está aqui para colocar o que o senhor defende. Que a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Pode discordar, mas respeita. É o papel. Então é uma audiência pública, senador. Sim, presidente. Como era também a do doutor Cláudio e a Natália. Sim, mas eu não... Que eram contra. Okay, e olha o que aconteceu lá e o que está acontecendo aqui. Vamos seguir a sessão. Só espero que a gente tenha o mesmo tempo para poder... Senador, eu vou ficar aqui, tempo necessário para Vossa Excelência fazer as perguntas que quiser. Agradeço. Fique tranquilo. O senhor dará um tempo. Eu farei a mesma coisa que eu sempre fiz. Às vezes eu interrompo para perguntar alguma coisa. Isso é normal. É uma coisa que eu faço naturalmente. Então não haverá comportamento diferenciado de nada. Senador Jorginho, por 15 minutos, por favor. Agora, aquilo que nós tínhamos acordado. Por favor, não faça um discurso de 15 minutos e depois faça suas perguntas, que não vai acontecer isso. Lembra que nós acertamos? Que nos 15 minutos a pessoa pode falar o que quiser, mas também pode fazer as perguntas que quiser nos 15 minutos. Aqui tem senador que chega 14 minutos e 30 segundos, faltando 15 segundos para terminar, que ele faz as perguntas. Hoje não vai acontecer, senador Jorginho. Só para lamentar, ontem à noite a Globo já publicou o que aconteceu aqui, que a oposição se afastaria. Um desrespeito. Eu fiquei até o fim da outra sessão, não ouvindo tudo que é bobageira que eles disseram, mas ouvi. Senhor presidente. Para mediar, senhor presidente, senador Jorginho, só para mediar, para lhe dar um encaminhamento, para pacificar a situação. Já que o relator, senador Renan Calheiros, não quis fazer perguntas e saiu, inclusive, da CPI, acho que é a primeira vez que a gente está sem relator aqui, eu queria lhe perguntar se o senhor poderia, o tempo dele, distribuir com os senadores aqui o tempo que ele faria, geralmente 3 horas, 4 horas de pergunta,
se a gente pode distribuir para os senadores esclarecer esse assunto que é de interesse da sociedade brasileira. Eu lhe faço esse encaminhamento. Se eu der uma tolerância, o senhor tem como dar uma tolerância maior, já que hoje é um caso de exceção nesse tribunal? Presidente. Olha, só se a gente... 3 horas. Só se fosse para perguntar com quantos anos, quantos meses ele nasceu, como foi a infância dele. Porque, sinceramente, é uma questão, um ponto só. Nós estamos tratando só de um ponto, sinceramente. Não há muito o que perguntar. É verdade, presidente. Com relação aos 2 que vieram contra aqui, também não tinha, ficaram aqui o dia inteiro. Amigo, mas acontece Eu vou dizer só para finalizar minha fala e Vossa Excelência segue com a direção dos trabalhos. Dizer que estou com vergonha do que estou assistindo nesse momento, em razão do papelão que fez o relator e os membros da oposição. Vergonha, porque 2 médicos profissionais deixam as suas atividades, vêm para cá para poder dividir a sua experiência. Eu não sou dono da verdade, eu quero saber dos 2 lados, ouvir os outros que eram contra, ouvi, questionei. E hoje tinha outros afazeres também. Fiz questão de vir aqui para ouvi-los, porque eu tenho interesse pela vida. Tenho interesse em saber se é possível salvar vidas com esse ou com aquele protocolo. Tenho interesse em saber se o fica em casa mata ou salva. Se o tratamento mata ou salva. Então eu tenho vergonha do que estou vendo aqui, a covardia do relator e dos membros da oposição que abandonam a sessão porque dizem que já sabe tudo e que não querem ouvir o outro lado. Eu acho que quem está promovendo morte aqui, senhor presidente, são esses que se acham donos da verdade, pais da ciência, covardes, é isso que são. Eu acho que vamos deixar claro para quem está nos vendo. Parabéns a Vossa Excelência por ter ficado. Não é questão, eu sou presidente da CPI, eu tenho, não é a favor. É obrigação minha estar aqui. Vossa Excelência, ninguém é obrigado a ter lado A ou B. Agora, ouvir os 2 lados é um gesto de grandeza e humildade de todos. Irei ter um comportamento como sempre tive um comportamento aqui. Na hora que discordar, eu vou questionar. Na hora que eu não... vai ser... Senador Jorginho Melo, desculpa, senador, mas não fui eu que lhe atrapalhei. Muito bem. Senhor presidente, senhores senadores, cumprimentei o doutor Ricardo, doutor Francisco. É lamentável o que aconteceu, evidentemente. O senador Renan não poderia ter virado as costas para 2 médicos que vieram aqui responder e os demais membros da CPI que se ausentaram. Isso fica feio. Isso realmente foi um acontecido muito ruim, entendeu? Senador Jorginho, só pela questão, como não tem ninguém aqui, é uma questão da gente ter o espaço necessário. Eu vou pedir para ele sentar aqui, por favor, porque já a gente está mantendo aqui no... Desculpa, viu, doutor, mas é melhor até para o senhor, tá? Mas é mais técnico. Muito bem. Senador Jorginho, vou repor seu tempo. Me desculpe, doutor, você está completamente equivocado sobre o meu estado. Vossa Excelência não sabe nem o que está falando sobre o Amazonas. Você me desculpa, o senhor está dizendo que no Amazonas, porque tem uma aglomeração maior e tal, por isso que replicou mais o vírus? Diga isso. Na verdade, Vossa Excelência, não sou eu, é análise de dados de milhões de telefones celulares. Quando eles ficavam a menos de uma determinada distância, sinalizava. Então me explica para o doutor Ricardo, conhecedor do Amazonas mais do que eu. Por que na capital o número de infectados, o número de mortes foi muito maior do que no interior do Amazonas, que tem a mesma população? Me explica isso. Mas faz sentido? Faz sentido? Vamos lá. Então qual é o sentido que faz? Vamos lá. Como a população é maior, evidentemente há uma transmissão maior, há colapso mais precocemente. Não foi isso que o senhor disse. O senhor disse moradia, que mora 6, 7 pessoas por moradia. Não faça isso. Fale por que no interior do Amazonas, que o número de pessoas que moram numa residência é bem maior do que na capital, o número de infectados é menor do que na capital. Bem, é evidente que em Manaus...
Eu só estou falando porque ele falou do Amazonas. Não, usa. Vossa Excelência, eu posso não conhecer tanto do Amazonas, mas eu conheço a dispersão viral. Se Vossa Excelência doutor Ricardo, vamos fazer o seguinte, para facilitar a sua vida, faça referência ao Estádio Rondônia que facilita. Ah, tá bem. Não. É porque é equivocado. Já agradeço. Então, o sentido do que ele está falando, deixa eu falar, é senador, absolutamente... Não tem lógica. Dá licença, senador. Mas não é lógica, é ciência. Não tem lógica a ciência. Veja bem. A ciência não tem lógica? No meu estado tem ótimos cientistas também. Peraí, só Presidente, mas nós estamos ouvindo o doutor Ricardo. Sim, mas ele não pode falar de um local que ele não... Veja bem, eu quero explicar para o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, o que aconteceu em Manaus é simples. A primeira onda chegou no Amazonas e chegou pela classe média, aonde não tem esse acúmulo de pessoas que Vossa Excelência está dizendo. Tá certo? As pessoas moram em boas casas, bons apartamentos, poucos filhos. Chegou lá. Por quê? Veio trazer de Miami, porque no final de ano, boa parte da classe média alta do Amazonas vai tirar férias nos Estados Unidos. E como o Brasil, equivocadamente, e aí, desde o primeiro-ministro da Saúde, equivocadamente, não montou barreiras sanitárias, que até hoje você entra no aeroporto, ninguém nem mede sua temperatura. Vossa Excelência veio do Rio Grande do Sul aqui, passou tranquilamente, ninguém nem quer saber como é que o senhor está ou não. O senhor entrou num avião com 200 passageiros e foi isso. Quando entra no Amazonas, entra pela classe média alta. Tanto é que os primeiros pacientes, senador Jorginho, eu vou lhe repor o tempo. Os primeiros pacientes, eles vão para hospitais particulares, onde ninguém tinha conhecimento da doença. Zero. Não sabia quais eram efeitos e tal. Depois ela se espalha. Então não foi o trabalhador de fábrica que trouxe. Aí lhe falo, por que no interior o número de infectados é menor? Vossa Excelência, são duas doenças diferentes. Presidente, eu acho que o problema doutor Ricardo, Vossa Excelência vai ter tempo. Eu acho que o problema da pandemia, ele se agrava justamente por situações como essas que nós estamos tendo aqui na CPI. Leigos, palpiteiros, achando que conhecem alguma coisa de virologia e de transmissibilidade. Eu não conheço e não posso fazer afirmações desse tipo. Mas às vezes a gente é dado, e eu não estou falando aqui que é só o presidente, não. Às vezes a gente é igual o time. É época de Copa do Mundo, todo mundo acha que é o técnico de futebol. Cara. 4 vezes, Vossa Excelência. Ele esteve dando aula com a doutora Mayra lá. Essa foi só. As 3 foram na pesquisa. Sobre tratamento precoce. Tá entendendo? Mas vamos continuar. Vamos deixar os especialistas falarem. Ele também esteve em Manaus. Porque senão a gente fica passando a ideia de que nós é que somos especialistas. Não, então. E aí tá errado. Eu estava tentando explicar como é que é a dispersão viral. Não cita Manaus. Não cita Manaus, porque que vocês foram levar e usar o povo do Amazonas como cobaia com o Tratekov. Foi lá. Vossa Excelência. Foi lá, na minha terra, na terra que eu vivo, foi lá que vocês, o governo federal, juntamente com alguns médicos, foram usar os amazoneses, os caboclos do meu estado, como cobaia. Cobaia! Que morreu de gente lá, doutor. O teste, inclusive, reduziu em 5 vezes a mortalidade. O senhor teve acesso aos resultados, Vossa Excelência? Senador Maraziz, eu gostaria que o senhor tem cientista. É uma pesquisa séria, viu, senador Maraziz? O senhor tem cientista no seu estado. Eu já estou pedindo várias vezes, debata com esses 2 médicos, o senhor traga o senhor Lacerda e quem o senhor quiser para debater com eles frente a frente. Não diz que o senhor tem cientista sem debater com as pessoas que podem debater. O senhor não tem debate. Vossa Excelência, monólogo, e as pessoas não vêm de lá. Liga as pessoas para debater e vão debater. Foi para 13 minutos e 57. Eu vou tentar concluir rapidamente, só para Vossas Excelências entenderem que são 2 doenças diferentes. No primeiro momento, na primeira onda, Vossa Excelência tem razão, inclusive, como disse, como se disseminou, era um vírus diferente. O vírus da primeira onda tinha um comportamento que era bem mais em cluster mesmo. Isso é muito típico do coronavírus. São eventos que ficam ao redor de um superdisseminador. E isso causou uma determinada disseminação e a doença tinha uma determinada letalidade. Quando surge a P1 é muito mais infecciosa, Vossa Excelência.
tem que conhecer bem os inimigos do seu estado. A P1 é um terrível inimigo. Matou 80% maior a letalidade. Doutor, eu sei o que é P1. Então, eu perdi meu irmão na P1. Então não diga, você tem que conhecer. Mas se o senhor quiser, eu posso mostrar minha pesquisa. Presidente. Não, eu digo isso pela oportunidade, porque eu vejo... Morreu pela P1. Eu vejo que você... Presidente, Vossa Excelência, eu poderia, porque minha pesquisa é sobre isso. Presidente, só um pouquinho, Ricardo, por favor, e doutor Ricardo. E, presidente, vamos restabelecer a tranquilidade, vamos deixar as pessoas responder, por favor. Eu não quero me exaltar, mas eu quero, o senhor me repõe meu tempo de 13 minutos. Eu lamento muito pelo irmão da Vossa Excelência. Só para concluir, são